Projetos realizados pelo Poder Judiciário em todo o país têm ajudado a mudar uma triste realidade: a dificuldade que algumas crianças e adolescentes têm para ser adotadas. Uma dessas iniciativas é a plataforma de busca ativa do Conselho Nacional de Justiça. A repórter Evner Araújo tem os detalhes. O álbum de família começa com as gêmeas, já com 4 anos de idade. Elas foram adotadas em 2010, depois de 10 meses de processo junto à Vara da Infância e da Juventude. A mãe delas, Marina, conta que decidiu mudar o perfil de crianças no cadastro de adoção para ampliar as chances de encontrar as filhas. Eu comecei a ter acesso a depoimentos e vivências e ver crianças e ver famílias formadas por grupos de irmãos, crianças que não tinham absolutamente nada a ver, fisicamente com os seus pais. E aí eu fui refletindo. As meninas hoje têm 17 anos. Estão prestes a se formar no ensino médio e iniciar uma nova etapa de vida, a universidade. Para Marina, os desafios da maternidade são os mesmos de uma mãe que pôde gerar os filhos, e tão prazeroso quanto. O amor está presente, Eu acho que quando você tem o desejo de ser mãe e aquelas crianças que anseiam por ser filhas chegam, existe uma lua de mel, existe um amor muito forte. Em 2024, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 88 crianças de até 2 anos de idade já foram adotadas. Quando a faixa etária aumenta para idades entre 10 e 16 anos, o número diminui drasticamente. Passa para apenas 11 adoções. O Judiciário realiza campanhas para estimular a adoção tardia e mudar essa realidade. No ano passado, o número de crianças mais velhas e de adolescentes que conseguiram encontrar uma família cresceu 9,3%. Dos 4.475 adotados, 526 tinham mais de 10 anos. O aumento ocorreu depois do lançamento da plataforma de busca ativa do Conselho Nacional de Justiça. Menores de idade que já tiveram as possibilidades de adoção esgotadas aparecem na ferramenta do CNJ, com foto e o lugar onde moram. A plataforma de busca ativa do CNJ ajuda a identificar o perfil daqueles que têm mais dificuldade para sair da fila de adoção. Crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual representam 63,6%. Grupos de irmãos, 57%. E os que já entraram na adolescência, 29%. Eu queria ter carregado minhas filhas, Eu queria ter carregado elas e não pude. Mas se eu não carreguei na barriga, carrego na alma, carrego no emocional, carreguei muito no físico, no braço, as 2 gêmeas, E carrego de outras formas. Bom, agora para a gente repercutir mais o assunto, falar sobre a ferramenta do CNJ, eu converso aqui ao vivo no estúdio da TV Justiça com a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Rebeca Mendonça. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui para poder falar sobre esse assunto, de busca ativa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA, o famoso cadastro que foi criado pelo CNJ para regulamentar a adoção de crianças e adolescentes no nosso país. Doutora regulamentar Rebeca, e dar credibilidade. E de que forma ele tem ajudado a mudar essa realidade, fomentando aí, aumentando as adoções de irmãos, grupos de irmãos, crianças acima de 12 anos, enfim, estamos construindo uma realidade diferente. Exatamente. A partir de 2022, o CNJ regulamentou uma ferramenta no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, uma ferramenta de busca ativa, que permite que as crianças e adolescentes que já foram destituídas do poder familiar e estão aguardando uma adoção sejam inseridas nessa ferramenta de busca ativa. Essa busca ativa, por que é busca ativa? Porque há aquelas pessoas que se habilitam para adotar, que hoje nós temos aproximadamente 36 mil pessoas habilitadas no sistema no Brasil todo. E essas pessoas já verificaram, de acordo com o seu perfil, se existe alguma criança ou adolescente. E quando não há nenhum interesse em nenhuma das crianças em que há o cruzamento pelo sistema, e também já foi feita a consulta para a adoção internacional, então
essas crianças elas são inseridas nessa ferramenta. Veja bem, nem todas, porque nós ouvimos as crianças e os adolescentes para saber se eles desejam participar, se eles desejam ter a sua imagem, porque a ferramenta é isso, colocar a imagem de crianças e adolescentes, eles contando a sua própria história ou mencionando algo da sua vida ali dentro do Sistema Nacional de Adoção. E aí a pessoa habilitada vai, olha, eu tenho interesse, eu quero conhecer. E o objetivo é exatamente esse, é sensibilizar e mostrar para as pessoas que existem crianças e adolescentes que ainda não foram adotadas. Por quê? Ou tem uma idade avançada, ou porque pertencem a grupos de irmãos, o que torna mais difícil, né, a adoção, ou porque tem alguma deficiência, algum problema de saúde ou alguma deficiência e por isso também não é escolhida, não é adotada. E aí isso nós percebemos que ao longo dos últimos anos tem aumentado o número de adoções, então é positivo, a gente vê como positiva essa ferramenta. Inclusive, quantas crianças hoje estão em processos quase lá de adoção por meio do Busca Ativa? Então, hoje, nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos cerca de 4.500 crianças e adolescentes que já estão aguardando uma adoção. Dessas, nós temos mil e pouquinho inseridas nessa ferramenta de busca ativa, sendo que 50% já estão em tratativas para serem adotadas. Ano passado, nós tivemos cerca de 300 crianças e adolescentes que foram adotadas através dessa ferramenta ou também de algum projeto, porque o CNJ também incentiva que os tribunais, que as varas da infância façam projetos nesse sentido. Então, nós temos vários tribunais que já têm projetos de busca ativa, que fomentam a adoção tardia, e isso acaba, a gente vê que realmente, apesar, não é, de temos que ter todo o cuidado com a proteção dos dados dessas crianças e adolescentes, mas a gente vê que o resultado tem sido bastante positivo. Isso nos torna realmente assim, muito animados para continuarmos cada vez mais falando sobre isso. E falando em continuação, quais são os outros projetos? O que está na mira do CNJ nesse âmbito da adoção e de crianças e adolescentes? Quando a gente fala de proteção, de famílias, dignidade, cidadania, esses menores. Então, nós temos alguns projetos, né, que dependem também da aprovação do ministro Barroso, mas temos todo esse cuidado para falarmos, por exemplo, que a democracia começa na infância, não é? Então nós estamos preparando esse projeto, nós estamos em ano de eleição, é importante que as pessoas e as crianças, e aí eu falo de crianças e adolescentes, não necessariamente aquelas que estão, não é, em instituições de acolhimento, mas todas as crianças e adolescentes do nosso Brasil, para que elas tenham essa consciência de serem cidadãs. E quando chegar o momento delas votarem, que elas saibam escolher, elas sabem participar desse projeto. Então, assim, é algo que está no forno, não é? Vai sair, a gente vem aqui divulgar com toda certeza também. Por favor. Queremos fomentar realmente o uso do Sistema Nacional de Adoção, fomentar essas campanhas de busca ativa, também campanhas que visem a prevenção de violência contra a criança e o adolescente. Para fechar esse nosso assunto de adoção, quem é que pode adotar hoje, em linhas gerais, claro, porque as pessoas ainda têm dúvidas e o CNJ busca desmistificar isso, né? As pessoas costumam dizer, Rafaela, que é tudo muito burocrático, mas, na verdade, o próprio ECA, ele estipula determinados requisitos para a pessoa adotar. Ela tem que ter a partir de 18 anos, ela não precisa ser casada, independe do estado civil, ela precisa ter uma boa condição de saúde, tanto física quanto emocional, né, para poder realmente cuidar de uma criança. E outros requisitos, não estar respondendo a nenhum crime. Então, assim, são requisitos que depois também ela vai passar pela avaliação da equipe técnica da vara, para que a gente realmente saiba se aquela pessoa ela tem realmente imbuído a sua vontade de adotar, não necessariamente para compensar algo, mas realmente tem esse compromisso de receber uma criança ou um adolescente, porque a adoção não é só amor, é responsabilidade, é comprometimento também. Perfeito, com esse recado aí, com essa reflexão, eu agradeço mais uma vez a participação da senhora. É bem simples adotar informações lá no site do CNJ. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Boa tarde, até a próxima. Obrigada.